Abraão quase sacrificando o seu filho Isaque, e Deus sacrificando o seu unigênito filho, que por sinal era descendente de Abraão e parte de mãe. Olha que Deus é esse. Eu entendi que, comecei a pensar nessas coisas e o texto nos mostra que Abraão quase sacrificou o seu filho por temor a Deus. E o Evangelho diz que Deus sacrificou seu filho por amor a nós. Nós encontramos duas coisas aí: temor a Deus e amor ao homem, amor à humanidade, para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto vai ser um texto pequeno, Gênesis 22, 1 e 2, e depois de 9 até o versículo 12. Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. No versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Bondoso Deus e Pai, que o Senhor me use nessa hora como instrumento teu, para comunicar a tua verdade, a tua igreja nesta hora, ó Deus eterno, abrindo a mente e o coração de cada um, ó Deus, para que possam fazer aquilo que deveriam fazer, ó Pai eterno, e agir como deveriam agir em relação a Ti, Senhor Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse a vocês, ao pensar nessas coisas, eu entendi três coisas muito importantes que nós deveríamos... Perdão, irmão, deixa eu só botar meu óculos aqui, porque às vezes eu me atrapalho aqui com esse... Eu entendi três afirmações bíblicas aqui, com base nesse texto aqui, que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, irmãos, é simples, e já está escrito isso lá em Tiago 2,26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim também a fé sem obras é morta. Se Deus tivesse falado com Abraão: Abraão, eu te escolhi, você sai daqui, você vai lá para aquela terra. Abraão: beleza, Senhor. E Abraão fizesse aquela pose de estátua, ficasse no lugar. E aí? Aí, se Abraão tivesse feito isso, nós ainda estaríamos debaixo de condenação. Com certeza. Se a salvação dependesse daquilo que Abraão fizesse, a gente estaria debaixo de condenação. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitos se dizem evangélicos ou cristãos, sem contudo se arrependerem dos seus pecados ou mudarem o seu jeito de viver. Eles continuam vivendo da forma que viviam anteriormente à sua suposta conversão. Eu já falei para vocês, se algum pergunta: você é evangélico? Eu digo: não, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu pertenço a uma religião? Não. Eu pertenço ao Senhor. A Ele eu pertenço. Ele me salvou, me colocou dentro de uma igreja.
podem me classificar socialmente como pertencente a um grupo, mas eu sei quem eu sou, eu pertenço ao Senhor. Um pastor me perguntou uma vez, estava traumatizado com a igreja do Guará, que era a igreja cristã presbiteriana, que ele perguntou o nome da igreja, eu falei assim, Igreja Cristã Família de Deus. Ele falou assim, mas você botou cristã por quê? Eu falei, porque nós somos cristãos, nós não somos evangélicos, nós não somos nem pentecostais, nem tradicionais, nós somos cristãos, nós cremos em Cristo, o centro da igreja é Cristo, é por isso que a igreja se chama Igreja Cristã. Aí ele ficou olhando para mim, mas eu peguei, coloquei um outro nome na igreja, ele tinha saído lá do Guará também, colocou um outro nome na igreja, eu falei, beleza, cada um coloca o nome que quer, só que eu não coloquei o nome que eu quis, eu coloquei o nome que o Senhor escolheu. Eu orei e ele disse, é isso, e quando ele disse, é isso, até o logotipo da igreja, foi o Senhor que fez. Estava caminhando para a padaria, falei, Senhor, eu preciso de uma identidade visual para aquele povo, para a família. E o Senhor me deu uma visão aberta e me mostrou o logotipo com as cores. Tudo que tem aí foi o Senhor que me deu em visão. Não tem nada que não tenha vindo do Senhor. Aí você pega, tem muita gente que se diz cristão, que se diz evangélico, mas que continuam vivendo do mesmo jeito. É isso que eu falei com relação aos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Entram pela fronteira do México, deixam o visto vencer e continuam lá. Sabe o que eles fazem? Eles simplesmente dirigem sem carteira de habilitação por tudo que é lugar, porque eles não podem tirar a carteira de habilitação. Eles fazem um monte de coisas irregulares para poder justificar a primeira que fizeram. E diz, não, eu sou crente. Crente em quê? Crente em quê? Porque se a gente é crente, a gente se move quando Deus diz para mover. E a gente se move na direção que Deus manda a gente mover. Se Deus não mandar, é como eu disse para vocês com relação àquilo que o Senhor me falou em relação à igreja lá em Valparaíso. Eu falei para o Senhor, enquanto o Senhor não me disser o lugar, quando e quem vai dirigir, eu não abro igreja. Não sou doido. Não vou ficar botando peso nas costas que eu não dou conta de carregar. Ficar inventando coisa, não vou inventar não. Então nós estamos, irmãos, vivendo esse tempo. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que ele está ensinando, irmãos? Ele está ensinando aqui, dizendo e afirmando e estabelecendo que aquele que está em uma relação pessoal com Jesus, é relação pessoal, tá? Aceitar Jesus é ter uma relação pessoal com Ele, com o Salvador. Não é só levantar a mão, não. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós cremos, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, o Espírito de Deus que é o Espírito de Cristo, e nós precisamos ter uma relação pessoal com esse Espírito de Cristo que habita em nós. Ele está dizendo que aquele em quem o Espírito de Cristo habita, não vive mais da forma como ele vivia antes de ter um encontro pessoal com Jesus. É isso que ele está dizendo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele escrevendo aos Efésios também, Efésios 4, de 17 a 24, uma parte eu transliterei, ele diz assim, aquele que anda com Cristo deve se despojar do velho homem e se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Por quê? Porque o velho homem, esse homem antigo que nós éramos, ele vive segundo a carne, ele se corrompe pela vaidade dos seus pensamentos, sentimentos e desejos. Deus nos criou para nós vivermos em novidade de vida. Não é a mesma vida. Você continua sendo a mesma pessoa. Mas você não pode mais viver do mesmo jeito, porque Deus te chamou para quê? Para andar com Ele, para ter um relacionamento com Ele.
Irmãos, nenhuma obra humana pode salvar o homem. É isso que Paulo também diz logo depois. Porque todos são salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, as nossas obras testemunham contra nós e a nosso favor diante de Deus, se a fé salvadora operou eficazmente em nosso coração. Se de fato nós somos salvos. Porque aquele diz que é crente, que é cristão, que é evangélico, mas não vive de acordo com a doutrina, com o ensino das Escrituras, ele é um falso, ele é um mentiroso, é um falso crente. Puxa, pastor, o senhor está pegando pesado. Eu não estou pegando pesado, não. Quem pegou pesado foi Paulo. Ele deixou isso claro para a gente. É nova criatura. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Você conhece um crente, seu crente é de verdade, pelo fruto que ele está produzindo. Ou seja, se a salvação operou eficazmente em mim, em você, nós vamos produzir frutos dignos do arrependimento. Nós vamos viver como filhos de Deus. Nós não seremos mais dirigidos pela carne, mas pelo Espírito. Por quê? Paulo deixa bem claro, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que semeia para a carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida e paz. A Bíblia afirma lá em Gênesis 15, 6, que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele foi justificado por Deus porque agiu pela fé. Ele não viu a terra e foi. Ele passou anos e anos e anos esperando a promessa até que a promessa se cumpriu. Abraão não foi perfeito. A Bíblia não diz que Abraão foi perfeito. O livro das religiões por aí, os seus profetas são perfeitos. Todos são perfeitos. A Bíblia não. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas fez um bocado de bobagem. Pedro se tornou o cabeça da igreja, o líder daquela comunidade, mas Pedro era sangue quente. Pedro falava que fazia uma coisa e não fazia. Eu não vou te negar nunca, negou. Eu morro por ti, não estava disposto a morrer. Então, Deus justificou a Abraão pela fé. Por quê? Porque o Senhor disse, sai da tua terra, sai, sacrifica o teu filho. Sacrifico. Mas por que você vai sacrificar o filho? Abraão cria que Deus era poderoso para trazer seu filho da morte. Ou seja, nós já temos aí uma figura daquilo que Deus faria no tempo, no Kairos, ou seja, o tempo que ele havia determinado. Abraão creu em Deus e fez o que ele ordenou com relação a oferecer seu filho. Pai, eis a lenha, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E quando Abraão olha de lado, está lá o cordeiro. Deus é tremendo. Abraão profetizou de Deus prover o cordeiro para o sacrifício. E Jesus passa e João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, com seu ato de fé, Abraão provou o seu temor ao Senhor, oferecendo sobre o altar o filho da promessa que Deus lhe havia dado. A fé sem obras é morta. Se você disser que é crente, e você está aqui, eu presumo que vocês sejam crentes de verdade, eu acredito que vocês estão vivendo conforme a fé, conforme a doutrina. Eu estou acreditando que quando vem a provação, a luta, em vez de murmurarem, vocês agradecem ao Senhor. Por quê? Porque no meio das provações, irmãos, que nós crescemos na fé, no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. Quando está tudo bem, a gente só engorda. Só engorda. Quando as provações vêm, irmãos, a gente queima gordura e cria musculatura espiritual. É musculatura espiritual para poder enfrentar as provações que vêm. Citando o versículo que o Nil gosta muito, que disse, te mostra fraco na hora da angústia, pouco é a tua força. É isso mesmo.
A segunda coisa, irmãos, que nós queremos afirmar, afirmamos inicialmente que a fé sem obras é morta. A segunda, com base naquilo que Deus fez, é que o amor sem obras é morto. O amor sem obras é morto. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho ensinado a vocês há muito tempo que amor não é sentimento, mas atitude. São as nossas obras que evidenciam o nosso amor ao próximo, o nosso amor ao outro. Tiago escreve à igreja dizendo, se um irmão chegar para você e dizer que você tem alguma necessidade, você dizer para ele assim, Deus te abençoe, você tem um recurso para ajudar o irmão e não ajuda? Que tipo de crente você é? Que tipo de amor você tem? Por isso que eu já falei para vocês, irmãos, a igreja faz assistência social. Se a pessoa tem necessidade, é claro que a gente vai ajudar. Como é que eu vou conseguir dormir se eu sabendo que tem algum irmão passando necessidade de algum bem material que nós coletivamente temos condição de suprir? Dá para dormir? Dá para você ter dinheiro no caixa da igreja, não fazer a obra, falar, o senhor entende. O senhor entende sim. O senhor entende aqueles que estão colocando vitrais coloridos, bancos não sei o quê, aquele monte de coisa, mas os irmãos estão passando fome e toda semana estão correndo a salva, arrancando até o último centavo dos irmãos para poder investir em vaidade, mas desprezar os templos que Deus salvou, que Deus separou para a sua glória. Aquele que diz que ama sua esposa, filhos, familiares, amigos ou o próximo, mas que maltrata, despreza ou ignora aqueles que diz amar, de fato não os ama. Eu acho estranho quantas pessoas se admiram do meu cuidado com a Cida o tempo todo que ela ficou internada. Mas é minha esposa, eu amo. Não existe pessoa mais próxima de mim do que ela. Nós somos parte um do outro. As pessoas se admiram, como se eu tivesse feito assim, algo extraordinário. Irmãos, isso tem que ser ordinário para a gente. Cuidar de quem nós dizemos amar deve ser algo corriqueiro na nossa vida. Eu sempre admirei muito a Larissa, o cuidado que ela sempre teve com os dois bebês dela ali, o Caleb e a Gabi. Vocês, alguns irmãos mais antigos conheceram, né? Eu disse para vocês, quando eu cheguei na igreja, o Caleb estava mamando ainda e a Gabi era uma pituchinha desse tamanhozinho assim, né? Falo igual a Vitória, não cresceu muito não, mas já tá, você sabe que eu não posso deixar perder não posso perder a oportunidade, né? Mas a gente brinca por muito amor que tem, que a gente só brinca com quem a gente ama. Irmãos, o amor de Deus é o referencial que eu faço, que eu uso para fazer essas afirmações. Deus amou o mundo e deu aquilo que ele tinha de mais precioso, seu unigênito filho, o único filho para morrer na cruz em nosso lugar, para sofrer o castigo que era meu, que era seu. Para quê? Para nos reconciliar com ele, para que a gente não fosse condenado eternamente. Deus provou o seu amor por nós ao oferecer seu unigênito filho para levar sobre si os nossos pecados. É isso que Paulo diz lá em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine que privilégio nós temos. Nós nem havíamos nascido. Deus já tinha enviado o seu Filho para pagar todos os pecados que nós cometêssemos na vida. Que nossos pecados seriam cancelados se nós aceitássemos Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, Deus amou a humanidade de tal forma que
proporcionou a todos os homens a oportunidade de salvação. Todos os homens. Eu digo todos os homens aqui para deixar claro que eu não sou calvinista, eu não sou presbiteriano. Porque para eles, Cristo morreu na cruz só para salvar só aqueles que Deus escolheu. Deus escolheu uns para salvar e outros para condenar. Eu não posso acreditar num Deus que seja parcial. Aqui diz: Deus amou o mundo. O mundo é preto, branco, azul, vermelho, amarelo. É judeu, é palestino, é árabe, é culto, é inculto, é pobre, é rico, é morador de rua, é traficante, é drogado, é prostituta, é homossexual, é qualquer coisa, é todo mundo. Eu gosto às vezes de provocar alguns aí, que eu digo que Deus é socialista. Deus socializou a salvação. É para todos. Quem quiser, venha. Venha, venha, venha. Venha beber da água da vida. Venha comer de graça do pão da vida. Deus criou essa oportunidade de salvação para todos. Então a natureza de Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E quando Deus é amor e quando a gente ama, a gente pensa, às vezes, em primeiro lugar, no outro. A gente vê Deus no outro, a gente quer ajudar o outro. Então Deus pensou, em primeiro lugar, na humanidade. Se a gente ver o relato da morte de Cristo Jesus, o desamparo dele como Deus homem, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu só, abandonado. Imagine se a gente aguentaria o castigo dos nossos pecados. É sinal de que nós não aguentaríamos. Nós lemos também no Evangelho a reação de Deus, aquilo, trevas em pleno meio-dia, a terra tremendo, ou seja, toda a natureza dizendo: ei, vocês estão fazendo bobagem. Mais uma bobagem que Deus autoriza que vocês façam. O apóstolo Paulo diz que até a criação vai ser redimida do cativeiro. A grande verdade, irmãos, eu falo isso por mim, e eu vou falar isso por vocês também. Eu não creio que nenhum de nós ame ao Senhor como Abraão amou. E eu não creio que nenhum de nós ame a humanidade como Deus a amou por meio de Cristo Jesus. Nenhum de nós. Nenhum de nós. E é simples, irmãos. Se nós amássemos a humanidade como Deus amou, quando o Senhor dissesse: fulano, beltrano, eu preciso de você no meu reino para fazer isso, fazer aquilo, para ser isso, para ser aquilo, a gente dava um passo à frente, dizia assim: eis-me aqui. Na verdade, quando o Senhor chama, tem uns mais malandros. Antigamente a pessoa dava um passo atrás e deixava o outro sozinho. Mas como ele já conhece a estratégia, em vez de dar um passo, ele dá 2 ou 3, que é para não correr o risco de ser pego na frente, de ficar na frente sozinho e falar assim: irmão, ainda bem que você se voluntariou. Aí o irmão olha para trás, está todo mundo lá atrás, está todo mundo do lado dele, e todo mundo deu 2, 3 passos atrás para não ser voluntário. Então, irmãos, mesmo que a gente não tenha esse amor de Abraão pelo Senhor, e nós não tenhamos esse amor de Deus pela humanidade, nós precisamos compreender, amados, que nós precisamos ter a mesma fé e a mesma atitude que Abraão teve para com o Senhor. E devemos ter esse mesmo amor com o próximo, do mesmo jeito que Deus teve para com todos nós. Ou seja, Deus sacrificou o seu Filho. Cristo Jesus se auto-sacrificou, veio ao mundo, desceu da sua glória, se esvaziou para cumprir uma obra de redenção de todos nós.
Mas o que a gente começa a ver é que em muitos aspectos, irmãos, nós não amamos adequadamente nem aos nossos cônjuges, nem aos nossos filhos, nem aos nossos genitores. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dispostos a sacrificar o nosso querer e o nosso desejo em favor deles, para atender a necessidade deles. Eu penso, amados, com toda honestidade, e penso até em relação a mim mesmo, que muitos de nós somos como aqueles que ofereceram no gasofilácio aquilo que lhes sobrava. Se tiver tempo, eu vou visitar meu pai e minha mãe. Se tiver tempo, se eu não tiver uma coisa, mas sempre está arrumando alguma coisa para fazer. Por isso que Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O amor vem em primeiro lugar. Aquelas pessoas colocavam no gasofilácio só o que lhes sobrava, aquilo que não lhes ia fazer falta. Mas a viúva pobre foi lá e entregou tudo que tinha. Por isso que eu falei para vocês, irmãos, eu tenho falado aqui no decorrer dos anos, que não tem grupo mais caloteiro do que crente. Sabe por quê? Porque Deus pagou o preço por nossas vidas, nós somos dele. Mas nós nos entregamos a ele? Não. Nós queremos que nos entreguem tudo aquilo que comprarmos. Se comprarmos alguma coisa na loja e não nos entregarmos, nós vamos acionar a justiça. Eu quero o que é meu. Eu paguei por isso, é meu. Você imaginou se Deus fizesse isso com a gente? Enquanto você não se entregar, meu filho, agora eu vou te botar no estreito. Eu já falei para vocês, se Deus te fizesse como no Antigo Testamento, ó, raiozinho do céu ali, os crentes estavam só no sapatinho, só na ponta do pé. Cristo nos comprou. Cristo te comprou. Você se entregou a Ele? Ou você continua sendo dono da sua vida? Faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Seguindo o próprio caminho, o caminho do coração. Mas nós não fomos chamados para seguir o caminho do coração, nós fomos chamados para seguir o Espírito de Deus. Nós precisamos ter em conta, irmãos, o amor de Deus na forma como nós nos relacionamos com os outros. Em tudo que nós fazemos, irmãos. Se nós somos filhos de Deus, nós não podemos agir contrário àquilo que Ele nos ensina por meio da sua palavra. A verdade é essa. Vocês sabem que ser pastor não é fácil. E ser filho de pastor piorou. Você sabe que muitas vezes a gente tem que dizer, meu filho, que você não seja crente, tudo bem. Mas pelo menos quando estiver na igreja, faça de conta que é. Vocês já passaram por isso? Pois é, não é fácil não, irmão. Você está achando o quê? É perrengue que a gente passa. Pois é. Então, irmão, nós precisamos manifestar esse amor a todos. Nós somos filhos. É como se a gente estivesse dizendo para meu filho, leve em conta que eu sou pastor, haja pelo menos como se fosse. E Deus está dizendo para você, ei, você que diz que é meu filho, comece a agir como eu estou ensinando a você para agir. Você não pode dizer que é meu filho e comprar as coisas por aí e não pagar. Prometer as coisas e não fazer. Eu tenho certeza que a Clarice não vai ter esse problema com aqueles que se comprometeram agora com o nosso culto da fogueira. Todo mundo, pelo menos a partir de hoje, se alguém estava pensando em furar, não fure, né? Todo mundo vai entregar aquilo que prometeu. Até eu vou ter que fazer bolo de mandioca, vocês já viram, né? E mais ainda as outras coisas ajudar também. Irmãos, nós temos que agir como nosso Deus. Deus é amor. Deus é amor. Eu fico estarrecido, irmãos. Já disse para vocês aqui, quando eu vejo muitos crentes defendendo a guerra.
E tem muitos defendendo os bombardeios de Israel ao Irã, aos palestinos, a todas as coisas. Eu tenho tudo para defender Israel, já que eu sou descendente de judeu. Mas, irmãos, o que é injusto para qualquer um. Eu não vou defender um filho meu que cometa injustiça. Eu não vou defender minha mulher se cometer injustiça. Eu não posso cometer injustiça. Eu não posso matar indiscriminadamente as pessoas. Todos têm o direito de defesa. Mas você não pode sair fazendo essas coisas. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós devemos agir como filhos de Deus. Devemos agir como filhos de Deus. E é exatamente isso que tem escandalizado muitas pessoas. Por quê? Porque aqueles que dizem que são crentes, que são isso, que são aquilo, eles continuam fazendo do mesmo jeito. E duro é que gente famosa, você entendeu, recebe um cachê alto e vai cantar em abertura de carnaval, em abertura de festa de São João, não sei aonde. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Há muitos que se dizem crentes, mas estão correndo atrás do prêmio da injustiça. O que é condenado para todos nós. Foi por isso que Paulo escreveu aos Efésios 5:1, dizendo assim: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo nos amou, e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício em aroma agradável. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo não escreveu, quando der, quando você tiver a oportunidade, naqueles momentos assim assado, você seja imitador de Deus. Não, ser imitador de Deus é todo o tempo. Mas você já viram aquele sombra, né? Que o cara está andando e o outro está andando atrás, fazendo toda aquela, fazendo a sombra do outro e imitando o outro, e o cara fica maluco procurando, e o outro do lado fazendo a mesma coisa. É isso que Deus está falando para a gente. Vocês têm que me imitar. Onde eu pisar, vocês pisam. Onde eu caminhar, vocês caminham. Onde eu for, vocês vão. E onde eu disser para vocês não ir, vocês também não vão. O apóstolo Paulo não está dizendo, não está aconselhando, ou não está instruindo a igreja sobre coisas que ele não fez. Ele amou a Cristo de tal forma que ele renunciou a tudo para proclamar a mensagem da salvação. Ele renunciou à sua família, ao seu posto como fariseu, a sua origem, ele era um benjamita. Ele renunciou à possibilidade de constituir uma família, pois o seu viver era Cristo. O seu viver era Cristo. Ele vivia para Cristo. O apóstolo Paulo trabalhava, fazia tenda, fazia um bocado de coisa, ele trabalhava. Mas no dia, que era o dia, no sábado, quando os judeus se reuniam, ele saía pregando. Ele trabalhava e pregava. Ele fazia tendas, ele pregava. Ele se impunha, e eu estava conversando isso com o pastor Gedalias, que vai estar conosco no próximo domingo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:27, ele diz o seguinte: pois eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele se impunha uma disciplina física e moral da mais severa. Sabe para quê? Para que depois de ter pregado a outros, ele não fosse desqualificado. Ele era um homem adulto, vivia dentro de um ambiente gentio, de prostituição, de imoralidade,
de tantas coisas, mas ele se impunha essa disciplina. Ele não vivia para si mesmo, mas ele vivia para Cristo. E ele, nessa autoridade de apóstolo, chamado, enviado por Deus, porque apóstolo significa exatamente enviado, ele não podia correr o risco de ser desqualificado para o ministério cristão. Ele tinha que ensinar a verdade, ele tinha que viver a verdade, ele tinha que testemunhar da verdade na vida dele. Por isso que ele diz, sede imitadores de Deus como filho amados. O apóstolo Paulo se dispôs a sofrer tudo por causa do Senhor e por amor a Cristo. Não é só para nos ensinar, não. Ensinar com suas palavras. É um exemplo, irmãos, que nós devemos imitar. Se a gente quer viver de forma agradável a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo é um excelente exemplo. E tudo aquilo que ele fez em prol do Evangelho. Ele não naufragou porque quis, ele naufragou porque estava indo fazer a obra. Deus permitiu que ele passasse todas essas coisas, para que ele pudesse entender que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza, que quanto mais oposição ele tinha, mais nele se manifestava o poder de Deus, e ele entendeu que em Cristo Jesus ele podia todas as coisas. Mas nós buscamos o caminho fácil, o caminho sem dor, o caminho sem sofrimento, o caminho sem comprometimento. Né? A gente, entre participar e ser comprometido, se a gente for olhar a cadeia alimentar, se você pegar o hambúrguer, o único que se comprometeu com o hambúrguer foi o boi, porque ele teve que morrer para sua carne estar ali. A galinha botou o ovo e continuou vivendo. A vaca deu queijo, deu leite, fizeram o queijo, estava ali, continuou vivendo. Amados, muitas vezes nós queremos o melhor de Deus, mas não oferecemos a Ele nem o mínimo das nossas vidas. Então, irmãos, diante desse exemplo do apóstolo Paulo, irmãos, nós temos que realmente mortificar os feitos do corpo e o desejo do coração. Nós temos que realmente renunciar. É isso, irmãos. O apóstolo Paulo ensina aos coríntios dizendo, olha, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Paulo entendia que ele tinha que edificar a sua vida no temor do Senhor. Ele tinha que responder a esse amor que Deus manifestou por ele em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele sabia que ele dependia dessa comunhão com Deus para permanecer no caminho. O último ponto bíblico importante, irmãos, que nós temos que refletir sobre isso é que é o óbvio. A salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, entendam, a salvação eterna não é algo que você conquistou, mas algo que te foi concedido por Deus mediante a manifestação da sua graça em Cristo Jesus. Nós somos salvos porque Deus nos deu a salvação. Nos concedeu a salvação mediante a fé em seu Filho. Eu já disse para vocês, de vez em quando eu estou cantarolando, só gravei esse verso dessa música. Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Eu sou sócio de Deus e foi Ele quem quis. Eu entrei com a fé, Ele mesmo me deu. Mas que felicidade nessa sociedade, quem lucra sou eu. Irmãos, até a fé foi Deus que colocou em nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Nenhum ser humano merecia ou merece a salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e diz que o salário do pecado é a morte. O que todos nós merecíamos era condenação, mas Deus nos deu a salvação em seu Filho. Efésios 2,
4 e 5. Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É lindo, né? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo, aqui ele encerra qualquer discussão meritória que qualquer homem possa levantar em relação a ter direito à salvação. A salvação é dom de Deus. O que ele está afirmando é aquilo que eu disse no princípio, que nenhum ser humano merecia ou merece ser justificado por Deus. Nenhum de nós merece isso. E que a causa da salvação é o amor de Deus. A causa da salvação é o amor de Deus. Deus é amor. Sabemos que graça significa favor imerecido, tá certo? No entanto, parece que muitos crentes não entenderam que, diante de um favor imerecido, nós devemos reagir com uma gratidão eterna àquele que nos favoreceu. É isso. Se nós recebemos um favor de alguém, você imagine, se você está devendo um bocado de coisa, não tem dinheiro para pagar, e alguém chega num ato de graça, resolve perdoar a sua dívida, você não vai ser grato a essa pessoa? Claro que você vai ser grato. Até porque a Escritura diz que aquele que paga, né, a graça com a ingratidão, a maldade, ou seja, a justiça jamais vai se apartar da sua porta. Então, irmãos, diante de um favor imerecido, o que a gente tem que reagir é com uma gratidão eterna. Eterna no sentido de uma gratidão que não tem fim àquele que nos favoreceu. Porque, irmãos, quando a gente chegar lá no céu, que a gente se deparar com todas aquelas coisas, com Cristo ressurreto e glorificado, com o nosso Senhor, e a gente começar a gozar de todas as coisas, irmãos, ele não vai cansar de louvar o Senhor, cansar de bendizer o Senhor por tudo que ele fez por nós, porque a gente sabe que foi pela graça que nós chegamos lá. Mas o que a gente consegue perceber, irmãos, é que muitos crentes não reagem como deveriam reagir à graça de Deus. E sabe por que não reagem, irmãos? Eu acho que eles não reagem porque não foram realmente alcançados pela graça. E realmente não se tornaram filhos de Deus. Sabe por quê? Irmãos, concordaram com a mensagem da salvação sem crer nela. Eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, por experiência própria. Eu nasci dentro de igreja. Quero dizer para vocês que eu fui batizado quando era criança. Eu fui batizado nas águas depois de adulto. E fui batizado, quer dizer, eu fui batizado 3 vezes. E batizado com o Espírito Santo também. Mas eu cria naquilo ali. Eu passei a minha vida inteira ouvindo aquilo ali. Mas aquela mensagem estava na minha mente. Ainda não tinha passado para o meu coração. Ela não tinha ido para o meu coração. Então o que a gente começa a perceber é exatamente isso. Eu concordava com a mensagem. Só que essa mensagem não tinha operado a salvação em minha vida. Ela não gerou qualquer transformação na minha mente e no meu coração. Até o dia em que Cristo se revelou a mim e eu nasci de novo. Depois desse dia, irmãos, que eu nasci de novo, eu me tornei outra pessoa. Eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Completamente diferente daquilo que eu era. Eu ia por um caminho e passei a ir por outro caminho. Como eu sempre disse para vocês, a matemática é uma conversão é 180 graus, tá? Porque se for 360, você vira para cá e depois vira para cá e continua no mesmo caminho. É só 180. Você está indo para um rumo e passa a andar para o outro. Então, depois daquele momento, eu entendi que, em primeiro lugar,
eu tinha que ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Como é que você vai ter relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo? Se você não lê Bíblia, você não ora, você não conhece as Escrituras, então não sabe como viver, continua vivendo do mesmo jeito. Eu respondi positivamente aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu me aproximei de Deus. Eu fui me aproximando cada vez mais. A gente canta, ó, leva-me à sala do trono. Mas você tem que caminhar. Para você chegar à sala do trono, você tem que caminhar continuamente em direção ao Senhor. Deus não vai te pegar, te dar uma gravata e te levar à sala do trono, não. Você tem que caminhar. Eu comecei a caminhar. E quando eu cheguei na sala do trono, eu fui batizado com o Espírito Santo, porque nesse dia eu tive a visão do trono. Só do Senhor sentado no trono, só via do joelho para baixo. Um gigante, uma veste resplandecente. E eu com a veste branca toda respingada. Aquelas manchas, parecia que tinha passado um carro e jogado água em mim. E eu quase que entrei em desespero, só dizia glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. E continuei falando em línguas e glorificando o Senhor. Então, irmãos, Cristo mudou a minha vida. E eu falo para vocês, que testemunho que você tem que Cristo mudou sua vida. Eu já disse para vocês, eu era militante sindical, eu estava sempre nas greves, parava a agência do Banco do Brasil, juntava com a galera do sindicato e a gente parava mesmo, o negócio era bravo. A gente enfrentava a polícia, corria de polícia, por quê? Porque estava início, terminando da época de ditadura ainda. Aí Deus falou comigo, olha, acabou, daqui para frente, se você quiser alguma coisa, ajoelhe e fala comigo. Não quero você protestando, não quero você brigando, não quero você debatendo, não quero você nada. O leão se tornou um gato doméstico. Ainda tem minhas unhas ainda, tá? Então, eu arranho de vez em quando. Ô Jesus, tem misericórdia de mim. Mas é isso, irmãos. Você se torna outra pessoa, você transforma. Transformei tanto, irmãos, que fui sendo levado pelo Senhor à frente, até me tornar pastor, até chamado para pastor eu aceitei. Até chamado para fundar a igreja eu aceitei. Então, irmãos, eu posso, comecei a entender com o meu espírito a grandeza daquilo que Deus operou em mim por meio da fé. Eu passei a reagir a Deus movido por uma gratidão eterna. Eu digo para as pessoas, por que você é crente, por que você é pastor? Eu falei, porque quando eu dava trabalho para Jesus, ele podia ter me matado, Deus podia ter me matado, e me matado com razão e me jogado no inferno. Mas ele não fez isso, ele teve misericórdia de mim, ele me amou. Ele ouviu a oração do meu pai, da minha mãe, quem sabe do meu avô, da minha avó, dos meus bisavós. Agora, a gente olha para o lado e começa a ver que muitos daqueles que se dizem cristãos, você olha para a vida deles, você não consegue ver qualquer mudança. Qualquer mudança. Qualquer atitude que revele que de fato eles estão em Cristo Jesus. Muitos se achegaram a Jesus porque sabem que ele pode multiplicar pães, peixes, curar enfermos, ressuscitar mortos. Aqueles que se achegam a Cristo porque foram convencidos pelo Espírito que precisavam de salvação, que estavam condenados, eles são transformados por Deus na comunhão com Ele, dentro e fora da igreja. Aqueles que se achegam ao Evangelho porque precisam somente do favor de Deus, esses permanecem como eram. Sabe por quê, irmãos? Porque só a conversão, que é arrependimento e fé, gera transformação. Sem arrependimento não há transformação, vocês podem ter certeza. Sem arrependimento não há conversão. A pessoa não muda. Ele foi convencido, ele sabe, ele concorda, mas ele está disposto a mudar? Não está disposto a mudar, não. Tem muitos que acham que vão ser salvos porque são membros de igreja.
Estão completamente enganados. Então, quem é movido pelo Espírito Santo e reage à graça, esse abre mão de ser conduzido pelo Espírito. Se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Agora, aqueles que se dizem crentes, mas não mudaram, eles continuam espiritualmente mortos diante de Deus. E se morrerem, não vão para cima, vão para baixo. Como diz o pastor Hélio, vão pegar o tobogã e descer. Então, irmãos, é algo que a gente precisa sempre entender. A igreja não comunica a vida eterna aos seus membros. Ninguém vai ser salvo porque é membro de igreja. Ninguém vai ser salvo porque é batizado. Só Cristo comunica a vida eterna aos que são espiritualmente membros do seu corpo. Membros do seu corpo. Por quê? Porque nem todos os membros da igreja são membros do corpo de Cristo. Parecem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Agora, se Cristo é o centro da sua vida, e você tem se preocupado em viver para o seu agrado, certamente você faz parte do corpo de Cristo. Se não, você é apenas convencido, como eu era. Eu era convencido e achava que era convertido. Mas quando eu me converti, eu soube a diferença entre um e o outro. Finalizando, tá certo? Deus enviou essa palavra, irmãos, aqueles que dizem que temem a Deus. Isso, os que estão aqui e os que irão nos assistir depois, mas continuam na prática do pecado e desprezam o seu ensino e a sua palavra. Deus enviou a sua palavra àqueles que não estão dispostos a fazer qualquer sacrifício que Deus lhes requerer. Essa palavra é enviada àqueles que dizem que amam a Deus, mas que não fazem nada do que deveriam fazer para que a mensagem de salvação alcance o coração daqueles que não conhecem a Cristo. Essa palavra foi enviada a vocês, que continuam achando que estar afiliado a uma igreja e participar das suas atividades é suficiente para Deus, enquanto se fazem de surdos a sua ordem para proclamar a mensagem da salvação a todos. A palavra, irmãos, é para aqueles que estão indiferentes, aqueles que não conhecem Jesus. Há muitos que não conhecem Jesus, mas desde que eu garanto a minha salvação, os que estão indo para o inferno é problema deles. Não, não é problema deles, é problema seu. Se estiver do seu lado e Jesus, o Senhor te mandar falar com eles, não perca a oportunidade. E mesmo que Ele não mande, cria a oportunidade, porque quando o fogo queima no coração da gente, irmãos, a gente inventa qualquer coisa. A gente começa a cantar um hino, a gente faz um negócio, até a pessoa querer conversar e você abre e você anuncia a mensagem da salvação. Há muitos que precisam de uma palavra de direção, de orientação. O Senhor está falando que o tempo é curto, irmãos. O tempo é curto, Jesus está voltando de fato. Nós devemos aproveitar as oportunidades, irmãos, para proclamar a mensagem da salvação. Nós devemos colocar as nossas vidas na mão do Senhor e confiar que Ele vai nos guiar em paz pelo caminho que conduz a Ele. Ou seja, se Cristo te chama, responda sim. Está na hora, irmãos, de cada um de vocês, de todos vocês, começarem a reagir com gratidão à graça que Ele derramou por meio de Cristo Jesus. Deus te salvou por causa do seu amor. A pergunta é: você ama Deus? Se você ama Deus, mostre com suas obras. Você tem fé no Senhor Jesus Cristo? Mostre pelas suas obras. Porque o que você tem é fruto da graça. Se a nossa salvação é fruto da graça, tudo que Ele nos acrescenta nessa vida também é fruto da graça, é resultado da graça divina. A gente goza boa vida, tem gozado boa vida, não é porque a gente merece, não. É porque Deus tem sido gracioso para conosco. O que o Senhor faz
Hoje é você. Se Cristo estivesse aqui lá na cruz e pudesse soltar a mão, ele fala assim: vem para mim, vem para perto de mim, vem ter comunhão comigo, vem aprender de mim, deixa eu te guiar, deixa eu te conduzir, deixa eu te usar. Nós queremos muito que Deus use alguém para nos abençoar, mas dificilmente nós nos colocamos na posição de pedir a Deus que nos use para abençoar outros. Já pensaram nisso, irmãos? Já pensaram nisso? Pois é. Seja você a bênção que você gostaria que fossem com você. Faça. Porque o mandamento não é outro senão fazer ao outro o que gostaria que te fizesse. Como nós chegamos aqui? Nós chegamos aqui porque Deus pregou o Evangelho. Nós chegamos aqui, e eu posso falar pelo menos de quem eu conheço, que é a Clarice, ela já falou aqui várias vezes. Ela está aqui porque alguém resolveu ir lá nas invasões, lá atrás do CEUB ou do setor gráfico? Do CEUB, e pregar o Evangelho, e fazer a escola bíblica, e oferecer um lanche para as crianças, e fazer tudo, porque alguém fez, porque alguém se sacrificou. Muitos estão aqui por essa causa. Nem todos têm o privilégio que eu tive de nascer num lar cristão de 4 gerações. E você? Quantas vezes você foi chamado para fazer alguma coisa e disse não? Quantas vezes você foi chamado e disse, eu tenho uma coisa mais importante para fazer? A sua vida é mais importante que qualquer coisa. Mas 7 anos, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, vocês vão me ouvir dizer a mesma coisa. Tem um hino no inário evangélico que diz assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, e no seu bom serviço o vigor renovar, diligente fazendo o que Cristo mandar, no labor sem cessar, e seguir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Até Jesus voltar, a mensagem vai ser a mesma. Dê um passo à frente e comece a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Não espere que alguém te chame, se ofereça. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu ministério. Comece a trabalhar, porque você não vai descobrir se não começar a trabalhar. A gente só descobre a vocação da gente trabalhando. A vocação trabalhando. Acho que o Luciano nunca imaginou que iria trabalhar com lanternagem. Seu Miyagi, né? Ele nunca imaginou que fosse se tornar um mestre ali, mas um dia foi, com a cara e com a coragem, e começou. E desde que ele começou, você tinha 14 anos, você disse, né? 14 anos, até hoje não parou. Tá vendo? É assim. Qual é a sua vocação? A minha vocação é ser salvo. Não, irmão, Jesus já te chamou para a salvação. Sua vocação é ir fazer discípulo, proclamar o Evangelho. Vamos nos colocar em pé e orar. O recado está dado. Faça o que Deus está mandando você fazer e tenha menos dor de cabeça. É você que está construindo o seu caminho diante do Senhor. Você foi chamado para ser uma bênção, assim como Abraão. Seja uma bênção. Assim como Cristo Jesus foi e tem sido uma bênção em nossas vidas. Ó Deus, nessa hora eu te peço, Pai, despeça a tua igreja em paz. Que teu Espírito opere essa palavra no coração de cada um, Pai.
que cada um possa agir, Senhor Deus, para, Senhor Deus, proclamar a mensagem da salvação a outros, para manifestarem, Senhor Deus, amor, Pai, àqueles que nos cercam, ó Deus eterno. No temor do teu santo nome, conduz, Pai, a tua igreja, para que ninguém se desvie do teu caminho, Senhor, para que ninguém seja negligente à graça que o Senhor manifestou a nós em Cristo Jesus, e que teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, as consolações do teu Espírito e a tua doce presença, Senhor, seja com todos e sobre todos permaneça hoje e para sempre. Amém. Amém, amados. Deus abençoe.